Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um programa RamaCast, o seu programa de podcast da comunidade Ramá de Xerém. E é com grande prazer, com grande alegria que eu te recebo aqui. Quero convidar você para ir até o final. O programa de hoje promete com um tema muito bacana e hoje eu não estou sozinho, como sempre, estou com o meu caro pastor Michel, o Michel Matoso, do Ministério Apostólico Deus é Fiel em Duque de Caxias, e é um grande prazer. Pastor Michel, seja muito bem-vindo, querido. Uma honra poder estar aqui, um prazer muito grande. Vamos estar juntos aqui para somar. Que bom, que bom. E a pastora Silene, tá bem? Tá todo mundo tranquilo lá no Ministério Apostólico? Tá bem, graças a Deus, todo mundo lá, graças a Deus, tudo firme. Transmito um grande abraço de toda a equipe do RamaCast, né? Ela tá devendo uma visita pra gente aqui, né? Mas amém. Bom, como sempre, nós vamos começar o programa de hoje orando, colocando diante de Deus a nossa vida, e eu vou pedir ao nosso querido pastor Michel que nos leve em oração. Amém, pastor? Amém, oremos. Pai, agradecemos ao Senhor por esse momento, ao qual o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Sim, que o Senhor possa estar presente aqui em nosso meio, juntamente conosco diante desse tema que é muito importante. O Senhor possa ministrar também sobre a nossa vida aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, os desafios da família pastoral. Sabemos as cobranças, né, pastor, que a família pastoral sofre. Não só o pastor, não só a esposa, mas também os filhos. Como que o senhor vê essa questão, pastor Michel? A cobrança excessiva que ocorre com a família pastoral. Como que o senhor vê essa questão? É uma questão, e é um tema muito importante, né, também, a respeito disso. A família pastoral é uma família que sofre, sofre, né, com algumas questões que é colocada algumas pessoas, alguns membros, né, em vista da família pastoral ser uma família perfeita. São um pensamento errante, né, de algumas pessoas, até porque também quando eu fui para a igreja eu achava que na igreja só tinha gente perfeita, santos, né, e eu dei esse testemunho no culto passado e falei que quando eu fui, o primeiro dia que eu fui para a igreja achando que era todo mundo santo, e quando cheguei lá, uma pessoa que eu jamais pensava que poderia dar mau exemplo, deu mau exemplo. Eu sempre falo isso para a igreja, que Deus falou comigo na hora, faça você a diferença, né? E esse é um pensamento ao qual muitas pessoas elas têm, que a família pastoral, pastor, pastora, filhos, são pessoas perfeitas, né? E não são, né? Não são, somos seres humanos, acabamos errando em algumas coisas, mas que precisamos sempre estar prontos, né? Para voltar ao caminho correto, direção correta. E os filhos dos pastores acabam sofrendo muito com isso. Porque por eles não terem uma maturidade ao qual nós temos, acaba eles sofrendo mais do que nós. E nós temos que ter o trabalho para poder ensinar aquelas pessoas que estão criticando a família pastoral e também ajudar os nossos filhos a eles enfrentarem essas situações. É verdade, não é à toa que hoje nós temos um número excessivo de filhos de pastores afastados do evangelho. Infelizmente é uma realidade, né? Tanto por causa das pressões, por causa das cobranças excessivas, cobram os filhos como se fossem os pais, né? Já passou por essa experiência, pastor Michel? Já. Infelizmente acontece. Tem um conhecimento que de algo real, realmente, conhecido, uma pastora conhecida nossa, e ela não vinha, essa parte de cobrança, não vinha da parte de fora, mas vinha dela, interessante, vinha dela para o filho, né? Vinha dela para o filho. E o filho, por um tempo, ele acabou se desviando, saindo dos propósitos de Deus, por causa da cobrança excessiva. Você precisa fazer isso, você precisa se posicionar nisso, você precisa estar assim, você precisa ser mais espiritual, você precisa orar melhor, essa cobrança excessiva de sempre ser melhor, né? E não poder errar. Isso fez com que ele se desviasse. E muito interessante que logo depois que ele conseguiu amadurecer e fazer com que ela viesse a entender, né, a forma dele buscar a Deus, a forma dele, né, se expressar, a forma dele pregar, seria algo diferente dos demais, né? E quando ela entendeu isso, tu vê que ela parou de cobrar ele como estava cobrando e ele começou a fluir, desenvolver nas coisas de Deus de uma maneira espetacular.
Sim, agora se por um lado nós temos uma cobrança excessiva com os filhos, existe também uma pressão muito grande na esposa do pastor, que nem necessariamente é a pastora. Por exemplo, o pastor tem lá a sua esposa, ele tem uma vida entregue e às vezes espera-se que essa mulher, essa esposa, que de repente ela não tem essa, como que eu vou dizer, ela não se entrega assim ao ministério como pastor em todos os compromissos, doa-se, ela não doa essa sua vida, e aí eu não vou entrar no mérito se ela deveria ou não, mas às vezes ela não tem essa doação full time, plena, e cobra-se dessa esposa do pastor. Tem a esposa do pastor que é pastora também, que às vezes ela se doa 100%, full time, mas eu digo essa esposa que ela só é a esposa do pastor, né? Como trata essa questão, pastor? Então, existe pastoras e pastoras, né? Esposas e esposas de pastoras, né? Como você acabou de falar. Existe algumas que elas vão conseguir, né, fluir muito bem em alguma área, mas eu conheço esposas de pastoras que elas são líder da rede de mulheres, outras esposas de pastores são líder da rede de jovens, outra da rede de crianças, outras só cooperam com o marido naquilo que ele precisar. Então, a visão do povo diante disso é saber identificar e respeitar esse espaço. Porque nem toda esposa de pastor são iguais, né? Algumas vão conseguir fluir numa coisa, vão conseguir... Tem uma esposa de um pastor amigo meu que ela só fica na cozinha, não faz mais nada dentro da igreja. Mas se você vê, a organização que ela faz na cozinha da igreja, a respeito de cantina e outras coisas a mais, é algo espetacular. Mas se você vê, ela não prega. Se você vê, ela não cuida de ninguém, mas cuida de onde? Da cozinha, faz algo espetacular. Então, assim, o que hoje as pessoas precisam respeitar é essa área. A área ao qual a pessoa ela vai se identificar e ela vai fluir. As esposas de pastores não são todas iguais, né? São diferentes. Existem umas que você vai ver que ela não vai fazer nada na igreja, mas ela vai cooperar com o pastor. Entendeu? Vai ajudar ele espiritualmente. Vai estar ombro a ombro com o pastor, ele, ajudando, sustentando. Isso. Então as pessoas elas precisam ter. Às vezes a cobrança é delas serem aquilo que elas pensam que ela precisa ser. Né? E essa não é a realidade. Eu gostei disso. Às vezes as pessoas cobram excessivamente porque elas querem que a esposa do pastor seja o que elas acham que a esposa do pastor tem que ser. O ideal de pastor é que elas imaginaram, né? Isso. Uma das coisas importantes, pastor, e eu gostaria também de frisar isso, porque ao passo que nós temos pastores que têm a sua família como alvo dos ataques dos irmãos, na cobrança excessiva, por outro lado, temos também os pastores que não cuidam dos filhos, né? Não são exemplo. A gente tem, biblicamente falando, os filhos de Eli, né? Temos o sacerdote Eli e os filhos dele que viviam uma vida dissoluta, relapsa. Como tratar essa questão, pastor? Quando faticamente o pastor ele não cuidou adequadamente e, infelizmente, os filhos foram... maus exemplos, o pai também não foi um exemplo de pai. Como trata essa questão, pastor? Como trata isso? Eu vejo isso como uma administração do tempo, né? A gente sabe que a demanda da igreja ela é muito grande. E se você não conseguir separar o tempo seu para a sua família, né, se torna muito difícil, porque seu alvo vai ficar somente ali em fazer para a igreja. E às vezes nós estamos fazendo muito por outras pessoas, mas não estamos fazendo para os nossos dentro de casa. E quem vai sofrer com essa ausência realmente os filhos, né? Um dia desse, um casal de pastores que eles trabalham muito, né? Faz muita atividade. O bom é que eles trabalham juntos, né? Mas claro que tem os filhos. E um dia desses, uma das coisas que eu perguntei a eles, eu falei assim, vocês não tiram um dia na semana, pelo menos, para ser o dia de vocês? Porque eu estou vendo que vocês falam que vocês, segunda-feira vocês estão fazendo isso, terça-feira vocês estão fazendo aquilo, terça-feira quarta na oração. Pô, legal, vocês estão buscando de Deus, estão se envolvendo na obra, mas assim, um dia seu da família. Porque eu com a minha esposa lá, nós temos isso, né? Nós temos as nossas atividades, mas temos um dia na semana que é um dia nosso. Esse dia eu não vou atender ninguém.
Esse dia alguém me ligar, eu não vou poder, eu posso falar com ele rapidamente em poder ajudar, vou te aconselhar, vou te orientar alguém para poder estar indo aí e tal, mas eu hoje não posso, porque hoje estou cuidando da minha família. Né? Hoje, como casado, só tem eu e minha esposa, né? Mas, como nós sempre sabemos, né? Filho, quando cresce, né? Ele não adianta, vai sempre depender de alguma coisa, uma orientação, de uma oração, algo. Então, assim, nós estamos sempre ali. Isso se diz família. Então, quando nós temos essas demandas diárias, nós sempre tiramos um tempo para nós. Né? Que esse tempo nosso, esse dia nosso, vai ser o dia que nós não vamos se envolver com a igreja, né? Com as coisas da igreja. Nós vamos se envolver com quem? Com nós, com a nossa casa, com a nossa família, com as nossas coisas. Né? E eu acho que esse desafio é um desafio muito grande. Os pastores precisam entender que eles precisam se envolver com as coisas de Deus, com a obra, ótimo, mas é a família. Precisa ter esse tempo de qualidade. Tem também. que cuidar dessas coisas sem esquecer aquelas, isso, né? É um desafio muito grande, realmente. Eu vou te contar algumas experiências pessoais. Por exemplo, eu e Priscila, nós temos uma rotina muito pesada, porque além do encargo pastoral, como família pastoral, e óbvio que seguido das preocupações que isso acarreta, né? Questão comportamental, questão de exemplo, questão de estar à frente do rebanho mesmo, indo à frente dos irmãos. Nós temos compromissos, por exemplo, com o nosso trabalho, né? Eu tenho meus trabalhos enquanto a advocacia, a Priscila, ela é bióloga, tem uns trabalhos dela, tem uns 2 filhos agora para educar. Pensa se nós não dermos atenção para o filho. Então nós temos, como o irmão está falando, um tempo que precisamos tirar para a gente. Nas férias, inclusive, tirar um tempinho para a gente. Óbvio que a gente não consegue fazer isso como deveria até ser como que programado, mas a gente às vezes não consegue programar isso por causa de desencontros de agendas, né? Não dá para assimilar tudo. Mas a gente consegue, durante o mês, tirar um tempinho para poder estar juntos, só a gente, fazer alguma coisa juntos. As crianças precisam disso. Meu filho maior está com 9 anos e o outro agora com 7 meses. Então o de 7 meses não cobra nada. Só a atenção ali do dia a dia. Mas o de 9 anos já cobra. Então, dentro disso, me preocupa um pouco, porque eu tenho pastores colegas que não conseguem assimilar isso e fazer. E é full time em determinado ativismo. E a família acaba por ser esquecida, né? Eu me lembro de uma esposa que um dia a gente conversando, meio que até orientando o casal, e a esposa estava se queixando, dizendo: fulano não tem tempo pra gente, não tem tempo pra gente. Vai acabar que isso vai afetar a obra, porque ela vai fazer a obra em desagrado, ou com algum tipo de crítica e ressalva, e esse homem, esse pastor, vai acabar tendo o ministério cerceado também, né? Então, pastor, como que você falou de gestão do tempo? Como fazer uma boa gestão do tempo diante de tantas demandas que a igreja, às vezes, nos impõe? Então, a gestão do tempo é a parte de organização, né? A qual eles precisam ter. Vou te dar um exemplo de um pastor também conhecido, né? Não precisa citar nome, mas ele sofreu com isso. Ele se dedicou muito à igreja, muito mesmo. E a obra desenvolveu, cresceu. Só que ele era muito cobrado com a esposa a respeito disso. Poxa, a gente precisa sair, a gente precisa ter o nosso tempo. Talvez a gente não consiga fazer isso toda semana, né? Mas pelo menos você está em casa com a gente. Vamos ver um filme dentro de casa, vamos comer pipoca, vamos fazer alguma coisa. Quando você chegar, vamos ter pelo menos 1 hora, 2 horas juntamente com a gente aqui. E ele não conseguia fazer isso. Por quê? Porque a demanda da igreja, né? Nós conseguimos fazer isso com a demanda da igreja. Às vezes nós precisamos também colocar outras pessoas para fazer. Um ensinamento ao qual nós vamos estar fazendo com os líderes da igreja, preparando eles para que eles possam suprir também essas necessidades. Qual o erro de alguns pastores? É que eles querem fazer tudo. Centralizar tudo, né? Tudo em volta dele, ele está ali junto. Isso também pode gerar também, de repente, seja uma falta de confiança, né?
a respeito da obra. Poxa, Deus confiou essa obra nas minhas mãos, tal. Mas nós precisamos formar discípulos. Hoje eu tenho, cada área lá da igreja, nós temos líderes que são responsáveis naquela área. Vamos dizer, tem uma reunião ali com as mulheres. A pastora não está, porque tem uma líder de mulheres ali. Ah, tem uma reunião com o líder dos homens. Eu não estou. Tem um líder ali responsável. Então, assim, nós precisamos formar essas pessoas de confiança para que elas possam abraçar, né, essa obra juntamente conosco. E aí nós vamos conseguir fazer a obra que é preciso ser feita, mas também nós vamos ter o nosso tempo familiar. Entendeu? Então, a nossa família, a nossa casa não vai sofrer, né, com o crescimento da obra, o desenvolvimento da obra, entendeu? Então, essa administração, isso é algo ao qual nós precisamos fazer. Principal é a formação de discípulos. É o conselho do sogro de Moisés, né? De Jetro, não é isso? Uhum. O conselho do sogro de Moisés, o Jetro, está no capítulo 18 de Êxodo, e eu acho muito interessante, eu gostaria até mesmo da gente pegar aqui um pouquinho, porque o capítulo 18 ele inicia dizendo o seguinte, de Êxodo: Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, ouviu falar acerca de todas essas coisas maravilhosas que o Senhor tinha feito pelo seu povo e por Moisés, e como tinha tirado eles do Egito. Por isso o seu sogro ele foi ter com Moisés, levou Zípora, né, a mulher de Moisés, mas quando chegou lá, né, ele foi ter, o versículo 6 diz assim: então vieram dizer a Moisés, Jetro, teu sogro, veio ver-te. Trouxe também tua mulher e os seus 2 filhos. Moisés veio ter com ele e os recebeu calorosamente, eles conversaram, mas ele viu depois o estresse que Moisés estava nas demandas do povo. O que você está falando nada mais é do que o aconselhamento. Procura homens que tenham condições de exercer liderança sobre chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100, e divide o fardo com esses homens. Eu acho que aqui está o segredo. Eu acho que o segredo está aqui. Você que é pastor, você que é líder, está estressado, cansado, se sentindo sobrecarregado. Quem sabe o que não está faltando é um pouco mais de confiança nos seus líderes. Verdade. Aquelas pessoas que você está à frente, né? Para mim, o segredo está aqui. Então, o pastor Michel, uma coisa muito legal que eu vejo é a possibilidade que Deus nos dá de levar o rebanho e, na condução, descobrir quem são os Eliseus, quem são os Timóteos, quem são os Josués do grupo, para que a gente possa delegar e assim sentir-se o fardo mais aliviado um pouco, né? É verdade. E até a obra em si vai agradecer, né? Vai conseguir Deus assim desenvolver melhor. Por quê? Eu, como pastor, eu pegar toda a igreja para trazer somente para mim, eu, né, dei aquela voz, claro, mas eu não passar isso para alguém, o tempo passa, né? A idade vem, a força já não vai ser a mesma, e aí? A obra vai acabar? É uma coisa que eu sempre falo com eles, né? A obra é nossa. Eu tenho uma responsabilidade maior que a sua, só que a obra é nossa, nós precisamos estar aqui. A obra, vamos dizer, quando eu falo a obra nossa, não é que nós vamos fazer a nossa vontade, é a vontade de Deus, a obra é de Deus, né? Mas a responsabilidade é o qual Deus nos concede para nós estarmos levando essa obra. Então, assim, eu falo para eles, o que eu vou fazer com vocês é a preparação, porque futuramente, se eu não estiver mais aqui, vai ter pessoas preparadas para dar continuidade. Que vai continuar. E muito legal, o pastor está falando isso. Eu estou lembrando aqui de uma situação em especial, de um irmão que está à frente de uma obra, e isso muitos anos. E há muitos anos, só quem pregava era ele. Só quem pregava era ele.
Só que, como você está falando, a idade chega, Verdade. a gente fica cansado. E há pouco tempo ele começou a delegar a oportunidade dos demais pregarem. E nessa hora, a gente observa como pesaria de maneira diferente se já estivesse treinando o pessoal há muito tempo, desde o início. Fazendo exatamente o quê? Discípulos, que é o que nós pregamos. Teríamos pessoas capazes, preparadas, mas a impressão que dá é que a pessoa não confiava em ninguém. Então, principalmente, somente ele pregava, somente ele estava à frente. E o texto aqui, bem curioso, de Êxodo, né, o capítulo 18, no verso 15, o Moisés diz: é porque o povo é comigo, que vem ter para ajudar a resolver as querelas, a saber qual a vontade de Deus. Respondeu-lhe Moisés: eu sou o seu juiz, aquele que decide quem tem ou não razão. Ele falando pro sogro dele que ele era como um juiz que dizia. Aí o sogro dele pensa no versículo 17 e diz assim: isso não está certo, Moisés. Isso não está certo. Estás a desgastar-te e até mesmo o povo não irá aguentar isso. Sempre. Escuta, Moisés. É uma responsabilidade demasiada. O Moisés, ele ficou recebendo as querelas do povo. Ele não redistribuiu, ele não redesignou para alguém, ele não distribuía as tarefas. Então, nós vemos isso nos nossos dias. E aí acaba impedindo pessoas de se levantar, líderes novos, oxigênio novo para a obra, da obra avançar com visão nova, com ânimo novo, com força nova. A gente vê a obra sofrendo por causa de um líder concentrador. Como que você vê essa questão, pastor, também? Conhece muita gente que é centralizadora, tudo tem que passar pelas suas mãos? Tem uma história de uma pastora conhecida, mulher de Deus, e ela levava dessa forma, tudo passava por ela. Vamos dizer, começava o culto, e Deus usava muito ela. E com isso, ela nunca trabalhou em formar discípulos para ajudar a cooperar ela. Tudo era em volta dela. Acabava o culto, era uma fila de pessoas para ela orar. O culto já falou, já foi ministrado, tantas coisas, mas acabava o culto, tinha aquela fila de pessoas. E ela acostumou o pessoal a isso, a centralizar somente nela, junto dela. Existia outras pastoras lá, mas ninguém ia naquelas pastoras, se centralizava onde? Somente nela. E ela não passava isso para outras pessoas, né? E com isso, a idade veio, como falei, a idade veio, ao ponto dela não aguentar mais. Porque ela saía tarde da igreja, tinha que pegar condução para ir embora, e todos aqueles, mesmo aqueles que estavam ali pedindo ajuda a ela em oração, outras coisas, todo mundo ia embora, não dava nem uma carona para ir no ponto de ônibus. Com isso ela não aguentou mais. O que aconteceu? A igreja teve que fechar. Meu Deus. Porque não teve mais ninguém para dar continuidade. Quando ela falou a respeito disso, poxa, gente, eu vou precisar de alguém para dar continuidade a essa obra. Cadê as pessoas? Não tinha ninguém. Até porque ela também não treinou ninguém. Não treinou ninguém. Né? Eu tô vendo algumas situações, e aí a gente tem rodado muito por muitos lugares. A gente tem estado com muitos pastores em muitos lugares, e aí eu fico vendo as histórias, observando, ponderando, conhecendo, amadurecendo também, né? Até como líder, como pastor, aprendendo com os pastores também. Tenho aprendido muito, o café tem proporcionado isso, né? E eu fico vendo uma questão, eu queria até saber sua opinião também a respeito disso. Existem lugares que se prega fazer discípulos, e estão fazendo discípulos. Eu entendo que um discípulo ele faz a obra por amor, ele está ali entregue, reconhecendo o seu chamado e está prestando aquele serviço mediante a orientação que o próprio Deus trouxe para ele e que o líder viu nele, colocou, enfim, deu aquele direcionamento. Mas existem outras pessoas que elas estão trabalhando. Eu tenho a impressão que elas são como funcionários e não como discípulos, porque recebem salários, então enquanto estão recebendo salário, elas estão fazendo aquele serviço. Só que tem um detalhe, amigo, que quando elas pararem de receber, aquele trabalho vai parar. Por isso que Jesus disse que nós teríamos que fazer discípulos. Para quê? Para que a obra não fique pesado, para que a gente
passe o bastão em determinados momentos de coisas que nós, trabalhos que fazíamos ou coisas que fazíamos, enfim. O discípulo vai dar continuidade na minha ausência. O funcionário não. Verdade. O funcionário, quando eu não pagar, está demitido, acabou. Então existem ministérios que estão baseados em funcionários, sustentados por atividades que estão fazendo como funcionários e não como ministério, não como discípulos que vão dar continuidade. Como você vê essa questão, pastor? Você vê assim também? Tem experiência de observar isso em alguns lugares? Profissionais da fé? Sim, sim. Profissionais da fé existe muito. Muitos lugares. E acaba acontecendo como o pastor está dizendo. Vai chegar um ponto que não vai dar mais, talvez, para aquela igreja ou aquele pastor responsável daquela obra, assalariar mais aquele, vamos dizer assim, discípulo, né? O formado. O que vai acontecer? Vai abandonar a obra. Porque a formação que foi feita sobre aquela pessoa foi, como você falou, de funcionário. Ele está recebendo para poder fazer aquilo. Isso aí. O ensinamento, eu posso, uma igreja tiver uma capacidade financeira para assalariar alguém top, eu oro a Deus isso, para que pastores lá, a igreja possa ter uma condição para assalariar e aquele discípulo ficar ali direto. Time. É diferente, só tem um chamado, entendeu? E ali ele tira a sobrevivência dele. Mas da obra. O ensinamento que precisa ser feito é que a obra ela não se baseia no salário ao qual aquela pessoa está recebendo, mas por amor ao qual aquela pessoa tem e o reconhecimento pela obra de Deus, né? Então, às vezes, esse ensinamento é preciso ser implantado antes daquela pessoa exercer tal função, entendeu? Porque às vezes a pessoa, ela primeiramente coloca a pessoa, salaria a pessoa e depois vai explicar a ela outras situações como que se funciona. Não, primeiramente você prepara. O discipulado é isso. O discipulado é você preparar a pessoa. Quando a pessoa, você observa que aquela pessoa está preparada, aí sim você começa a colocar ela nas funções necessárias que a igreja está necessitando. Verdade. Existe o tratamento ministerial da pessoa, que ela vai exercendo a atividade ministerial em doses homeopáticas até que ela, esteja madura, assuma aquele trabalho plenamente como líder, né, como enviado, porque nós temos também uma situação, bem curioso, que estamos falando da responsabilidade da família pastoral, mas o assunto ele vem entrando em outras searas que são importantíssimas, porque eles estão todos de olhos na família pastoral também. Então, um trabalho missionário, que você envia o missionário, ele funda aquela igreja. Se ele estiver recebendo o pagamento e ele não teve a visão de Deus, do chamado dele para fazer a obra naquele lugar, quando a igreja parar de pagar, ele abandona aquele trabalho missionário. Vai tudo por água abaixo. Agora eu fico vendo, né, um exemplo. Nós começamos um trabalho lá em Xerém, não foi um trabalho necessariamente que o homem tenha nos enviado. Deus nos levou, já era um prenúncio o meu batismo, porque meu batismo foi lá em Xerém. Começamos o trabalho do 0 a 0, as vidas começaram a vir. Não veio ninguém que era de outras igrejas estar conosco no sentido de a gente pescar no aquário alheio. E começamos o trabalho ali. E a igreja, ela nasceu e até hoje ela tem a sua autossustentabilidade. Agora, quando é um trabalho que a gente envia, que está pagando, que está assalariando alguém, sem que aquela pessoa tenha um chamado, quando parar de pagar o salário, a igreja acaba. Acaba. E acaba que outras pessoas que estão ali vão sofrer, né? Até porque a visão que está ali de frente ao trabalho, ela desistir por causa de valores, né, acaba que aquelas pessoas que acreditavam que eram algo diferente, elas vão acabar se perdendo. E fica frustrado. A igreja sofre, o pastor sofre, quem enviou sofre, quem está lá fazendo o trabalho. Enfim, é uma grande luta. Agora, voltando um pouco, retornando aqui o caminho, pastor, eu vejo também muitas esposas reclamando, porque a própria igreja, às vezes, não apoia e não ajuda. E fica tudo a encargo da esposa. Eu estou contando porque eu estou lembrando de um caso de uma pastora, esposa de pastor, ela
uma vez nos procurou, conversando conosco, e ela estava um pouco frustrada. Ela estava dizendo assim: nós vamos fazer as atividades aqui da igreja e é uma verdadeira luta para que os demais ajudem, porque eles acham que tudo tem que ficar em cargo do pastor e da esposa, e deixam tudo por nosso encargo. Agora, há pouco tempo aconteceu que o pastor me chamou e conversando comigo, ele disse assim: meu irmão, sabe o que eu fiz? Eu passei a direção da igreja para um outro pastor, um outro irmão, e agora eu que quero ajudar. Eu entendi o que aconteceu. Ele e a esposa, né, decidiram apoiar esses outros irmãos, mas eles querem dar a experiência daquele outro pastor, fazer um rodízio, para aquele outro pastor estar à frente. Você acha válido essa experiência, de repente passar a direção da igreja para um outro pastor, e aí a família pastoral que está presidindo apenas apoiar, para que os demais pastores tenham essa experiência de sentir o peso da obra, de estar à frente de uma obra? Você acha isso válido? Eu não acho muito válido, não, né? Nesse ponto de vista da forma ao qual foi feita, não, acho que pode ser colocado para essas pessoas algum outro tipo de experiência, tá? A respeito de, para ela pegar uma maturidade. Às vezes pessoas imaturas, elas acabam tendo comportamentos errantes, né? Esse pastor poderia colocar, vamos dizer assim, ele responsável em alguma área, né? E deixar ele, assim, desenvolver ali, né? Eu um dia, um presbítero lá da igreja, ele falou assim: ah, pastor, é fácil dirigir culto. É fácil, lá vai lá pegar a coisa. Ah, isso é moleza, não sei o quê. Falei, tá bom. Preparei um culto da Rede dos Homens. Fiz coisa lá juntamente com ele, fui pegando ele, fui fazendo. Falei assim, ó, esse final de semana é você que vai estar dirigindo o culto, tá? Da Rede dos Homens, você vai dirigir o culto, vai ver tudinho quem vai dar a palavra de oferta, a palavra, tá? Fiz tudo para ele, ele foi. Dirigiu o primeiro dia do culto, foi uma sexta e um sábado. Na sexta para sábado ele dirigiu aquele culto. No sábado, ele acordou com as pernas doendo, com os braços doendo. E ele já me ligou, falou, pastor, tô aqui todo dolorido. Eu falei, o que foi? Foi jogar bola? Eu brinquei com ele. Não, pastor, acho que foi o culto que foi o que eu dirigi ontem. Agora eu tô vendo realmente o que vocês passam, o peso que vocês passam, né, espiritualmente falando. Tal. Então, assim, eu coloquei para ele o quê? Uma experiência. Mas eu orei a Deus. Eu falei, Deus, que ele possa experimentar o peso, né, realmente de você ali espiritualmente. Está ali carregando esse fardo. O que aconteceu rapidamente com ele no primeiro, já ele ficou... E nunca mais ele foi falar sobre isso. E quando as pessoas falavam, não precisava eu falar, ele já tomava frente para falar, não fala isso não. Não fala isso não, porque eu já experimentei isso, no outro dia eu acordei com meu braço, minhas pernas doendo, meu corpo doendo, com o peso espiritualmente que nós enfrentamos quando nós dirigimos um culto. É verdade. Pastor, você acha que falta um pouco de honra à família pastoral, reconhecimento e honra, porque... dentro, pelo menos, das experiências, se você conversar, eu nunca tive a experiência de conversar com um pastor que ele diga assim, olha, eu não estou sentindo um fardo, peso do exercício ministerial. Nunca, pelo contrário. Conheço pastores que adquiriram enfermidades, esposa de pastores que têm doenças psicossomáticas, síndrome de pânico, filhos de pastores que quando dizem assim, olha, que benção, você vai ser um pastor também. Não, eu não quero ser pastor não. Olha, eu quero seguir outro trabalho, quero fazer outra atividade, ainda que dentro da igreja quero servir, sei lá, em outro ministério e tal. Falta honra, que as pessoas não sentem desejo, não sentem aquela... empatia, não se vê encaixado naquele perfil. Fala assim, olha, existe algo de muito bom ser da família pastoral, né? Você acha que falta honra, falta reconhecimento? O que falta, pastor? A honra falta. Eu não posso generalizar ao ponto de todas as pessoas não ter essa honra, né? É um desafio, como nós como pastores, nós estamos assim, sendo desafiados todos os dias.
pois nós lidamos com pessoas que têm um temperamento diferente, comportamento diferente. Algumas pessoas elas vão reconhecer aquilo que você está fazendo, mas você pode fazer o mesmo bem para uma outra pessoa, que a outra pessoa não vai valorizar aquilo que você está fazendo. Talvez ela vai dizer que é até uma obrigação sua aquilo que você está fazendo, porque você é um pastor, né? Eu já tive uma experiência de fazer algo para uma pessoa e a pessoa nem sequer agradecer, como achando que aquilo ali era uma responsabilidade minha mesmo, então por que ela iria agradecer? Então assim, mas também há pessoas que reconhecem de fato de verdade o seu chamado, o pastor que você é. Eu tenho pessoas lá na igreja, né, que elas assim nos honram de uma forma muito assim, em fidelidade, em honra, em compromisso, né? Assim, quando elas veem que nós estamos diante de uma necessidade e passando por alguma dificuldade, elas rapidamente se movem, né, para nos dizer, opa, não vamos deixar o pastor assim, não, vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer isso, aquilo. Eu falei, estava com problema com o carro. Às vezes as pessoas elas falam assim, pastor, tem dinheiro, se der problema, vai lá, conserta. Eu tive meu carro 15 dias parado por falta de dinheiro, né? E o pessoal rapidamente estava conversando, pastor, vamos dar um jeito, pastor, não, a gente vamos se juntar aqui, né? A gente pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E outras pessoas, e o carro, pastor? Consertou, pastor, não falou mais nada. Então você vê que nós precisamos, às vezes, não ter o foco, né, voltado, né, e esse muitas das vezes é um erro pastoral também nosso, voltado somente para esses tipos de pessoas que elas não nos valorizam, porque isso vai sempre haver, né? Pode ser igreja grande, igreja pequena, sempre vai ter aqueles tipos de pessoas que elas vão buscar somente o prazer próprio, né? E elas vão te desvalorizar. Mas vai ter aquelas pessoas que elas vão ter um reconhecimento de fato e verdade daquilo que você já fez pela vida dela e ela quer retribuir por você. Ela sempre vai te valorizar, ela sempre vai estar orando por você, né? Eu tenho membros lá da igreja, obreiros lá da igreja, que eles sentem, eles olham, daqui a pouco ele percebe que você não está bem. Às vezes eu chego na igreja, né? Tem um filho espiritual meu lá que chega lá, pô, pastor, o senhor não está muito bem hoje não. Está precisando de alguma coisa. Não tem esse tipo de pessoa. Essa é a visão. Eu falo sempre para minha esposa. Eu tiro muitas das vezes o olhar daquelas pessoas que não nos valorizam e foco o meu olhar naquelas pessoas que me valorizam, porque eu vou trabalhar mais sobre a vida dessas pessoas. Perfeito. Pastor, eu acho que o que você acabou de falar aqui é uma resposta. De repente o pastor está aí nos acompanhando, um líder, alguém que está dirigindo a igreja, responsável por algo. Tire o foco daqueles que não valorizam e põe o foco naqueles que você entende que são suas ovelhas, porque a ovelha vai ouvir a voz do seu pastor. Verdade. Eu acho que aqui está a resposta nesse quesito, né? Então são muitas pressões, são muitas guerras, muitos desafios. Uma questão que eu queria trazer aqui, eu tive uma experiência, a gente estava apoiando um determinado pastor e cooperávamos com ele no trabalho evangelístico que ele fazia, mas era muito curioso que os filhos não o acompanhavam e tinha um detalhe que um deles acabou sendo assassinado, se envolveu com o tráfico e tal, e mataram ele. A pergunta que ficou naquela ocasião entre nós pastores que estávamos próximos, era assim, o que aconteceu com aquela família pastoral? Foi uma incógnita, foi uma interrogação muito grande, porque o pai era um homem usadíssimo por Deus, com dons espirituais. Eu, por exemplo, já vivi experiência com ele, dessas experiências de se revelar até o CPF, se fosse o caso. Sabe esses homens muito usados? Era ele. Agora, o que aconteceu? Que o filho se perdeu. Onde erraram? No que erraram? Sabe? O que faltou para esta família pastoral? Porque a Bíblia mesmo orienta, né? Que a gente tem que ter cuidado para que, uma vez pregando aos de fora, nós mesmos não sejamos encontrados desqualificados. Como você vê isso, pastor? Pensa, uma família pastoral que foi destronada, mas o pastor era usadíssimo,
com poder, inclusive, com dons espirituais. Como se vê essa relação, pastor? Eu vejo também isso como um alerta ao qual os pais precisam trazer muito para a vida dos filhos. Por quê? Muitos filhos, eles vivenciam a desonra das pessoas com seus pais. Como você falou, o pastor usadíssimo por Deus, Deus usava muito ele, né? E às vezes esses filhos acabam se desviando do caminho, porque às vezes eles olham para as pessoas, porque eu ouvi muitos pastores, muitos filhos de pastores falando isso. Meu pai, minha mãe faz isso por tantas pessoas, acaba que as pessoas estão falando mal da igreja, estão falando mal deles, estão falando, eu não quero ficar dentro dessa igreja não quero fazer. Isso pode-se ver também uma imaturidade dos filhos, né? A respeito disso, porque eles poderiam abraçar o pai e trazer mais força para o evangelho, para aquela obra. Mas muitos filhos também são atacados nos seus pensamentos, na sua mente, a respeito da forma ao qual outras pessoas tratam os seus pais. Pode ser homem de Deus, mulher de Deus, está ali na obra. Quando eles começam a vivenciar algumas coisas, porque teve filhos de pastores, nós já conversamos, que ele desviou porque eu vi uma irmã falando mal do pastor. O pastor foi lá, fez uma opção de coisa por ela, e daqui a pouco, quando viu, ele observou que aquela irmã que o pai e a mãe ajudou era o mesmo irmão que estava falando mal deles. Isso impactou a vida dele e falou, eu não quero ficar dentro dessa igreja. Então, às vezes, não é porque o pai é ruim. Às vezes, o pai também, o pai e a mãe, precisa trazer essa realidade para os seus filhos. Aqui não vai ser mar de rosa. Às vezes nós vamos encontrar pessoas assim, vamos encontrar pessoas erradas. As pessoas às vezes não vão honrar aquilo que nós fazemos, mas nós precisamos permanecer firme, entendeu? E às vezes essa falta de explicação para os filhos, eles vão ter, vamos dizer assim, o entendimento deles a respeito daquilo que eles vão ver, porque vão ver que existe pessoas de honra e existe pessoas de desonra, entendeu? Então assim, com isso que eles passam a ver, eles passam a ter o pensamento, não quero ficar mais dentro da igreja. E acabam se desviando, e quando se desvia, né, a gente sabe. Está suscetível como qualquer outro lá no mundão, né? Isso é verdade. Perfeito. Pastor Michel, tem um assunto que a gente trata muito, né? Aqui em Ramá a gente fala muito a respeito disso, que é o culto doméstico. Legal. Que é um culto da família. Culto no lar da família. Trabalhamos em células, vamos nos lares e tal, mas o culto da família, para o pai, para a mãe, para os filhos, são eles que vão reunir, vão estar orando, onde fica o exemplo do pai, de um homem de Deus orando. Eu até chego a acreditar que a ausência de espiritualidade na vida de um filho é porque o pai e a mãe, eles titubeiam ou não fazem esse culto doméstico, essa devocional doméstica, né? Para ensinar a ler a Bíblia, a ver as experiências que a família está tendo com Deus. Quando eu estou pregando, eu fico observando que meus filhos ficam olhando. Eu já me peguei numa situação dentro de casa, o meu filho Davi, ele vestiu a minha roupa, ele colocou o meu terno, ele colocou a minha gravata, pôs o meu sapato, e aí ele dizendo assim, agora eu sou papai. Ele dizendo assim, agora eu vou ser o advogado, agora eu vou ser o pastor. Ele dizendo assim, aí aquilo me encheu de alegria. Só que ele lê a Bíblia conosco, inclusive ele está no desafio da leitura anual, né, para ler a Bíblia toda em um ano. À noite, é sempre ele que vai orar na hora que a gente vai dormir. Aí ele já sabe, estamos acordados, é o papai quem ora. Quando nós vamos dormir, é o Davi que ora. E a gente está dando a experiência para ele, ou gerando um ambiente em que ele tenha experiência com Deus dentro do lar. Essa é a ideia. E quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, eu acho que passa por essa estrada, passa por esse caminho de ensinar como buscar a Deus dentro de casa. Não é buscar só na igreja, não é ler a Bíblia só lá na igreja na hora do culto e na hora da pregação. Como é importante a gente fazer o culto doméstico com o filho. Pode mudar a história do menino, né? Como você vê, pastor Michel, a importância de
fazer esse culto doméstico com os filhos, com o objetivo de dar para ele essa experiência doméstica com Deus, essa experiência do pastor, do pai, não só a figura do pastor, mas a figura do pai, figura da mãe, da pastora, figura do filho, buscando a Deus em família. É muito importante mesmo. Por quê? Porque, ainda mais quando essas crianças são novas, pequenas, o primeiro ensinamento precisa ser dos pais, independente dos pais ser pastor, não ser pastor, né? É muito fundamental um ensinamento ao qual vai ser liberado sobre essas crianças. E esse culto, sim, poder estar entre família, orar em família, estar junto, como foi dito, poxa, o seu filho poder estar ali orando, esse período de oração é a minha. Né? Então isso já é um ensinamento, né? Já é um ensinamento para essa criança, ela entender ela funcionando no reino também, porque a família é um trabalho do reino. Então assim, você entender que é essa importância de ser feito, não é só nós vamos estar orando, vou estar orando só na igreja, mulher palavra, só ter a palavra da igreja. Nós estávamos conversando essa semana, né? E nós estávamos conversando, nós não temos mais filho pequeno, né? Só que acabou que o meu enteado veio morar na casa de cima e tem o outro meu enteado que está passando um período lá em casa. Já são grandes, né? E minha esposa falou, vamos aproveitar, vamos fazer um culto doméstico. Entendeu? Vamos aproveitar, vamos fazer o culto doméstico. Mesmo eles já são, vamos pegar a família de cima, pegar ele que está aqui, vamos se reunir, né? Vai ser até amanhã, que é sexta-feira, vamos reunir todo mundo e assim nós vamos compartilhar de uma palavra, vamos orar juntos, vamos abençoar o nosso lar, a nossa família. Então eu vejo isso sim como algo de extrema importância, principalmente para os pais que estão aí com os filhos pequenos, para dar esse espaço, esses ensinamentos, fortalecimentos para os seus filhos, que através disso, verdadeiramente, eles não vão desviar do caminho. Muito bom. A gente fica sempre refletindo nas necessidades da família pastoral. A família pastoral também sente uma necessidade muito grande de ter aqueles ambientes de refúgio, né? Onde amistosamente vai ter uma convivência saudável para os filhos, né? Às vezes o ambiente só de cobrança é um ambiente hostil que desestimula o buscar a Deus, que desestimula o pensamento ministerial nessa fase tenra, nessa fase infantil, e acaba dificultando o desenvolvimento ministerial dessa criança, né? A gente está tendo uma experiência muito boa, o meu filho tem tido um interesse muito grande pela música. Curioso, porque nem eu, nem a mãe dele pertence a ministério envolvendo a música. Eu sou com o Ministério da Palavra, ela é do Ministério de Dança, né? Mas o meu filho, ele tem uma tendência musical, ele gosta da bateria e está tocando direitinho, agora fez aula, agora está voltando para aula, está com interesse, ele está querendo. Como estimular, pastor Michel? Como gerar esse estímulo no filho para que ele veja assim que a igreja é bacana? Tem os seus problemas, tem os seus percalços, como você disse, mostrar a realidade para ele da igreja. São pessoas que são falhas, como nós, que pecam, mas é um ambiente que precisa ser estimulado. Falar, não, filho, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena buscar a Deus, vale a pena trabalhar para o reino, porque é para o reino, não são para as pessoas apenas, né? A gente vai amar as pessoas, servir as pessoas, mas o foco, o olhar para o céu. Agora a pergunta que fica, como estimular, pastor Michel, as crianças de filhos de pastores, de família pastoral, como estimular a ter um olhar mais espiritual para a coisa e também mais ministerial para trabalhar para o Senhor, né, quando eles estiverem já nessa condição? Eu vejo primeiro como a identificação, você identificar aquilo que o filho gosta, né? Porque às vezes pastores, né, principalmente que tem sua família, ele quer sempre colocar o filho a fazer aquilo que ele acha que o filho deva fazer. Mas o mais interessante é você identificar, como você falou, eu não me envolvo nessa parte da parte do louvor, minha esposa também não foi, mas poxa, meu filho gostou, se gostou, incentive ele.
nessa área que você vê que ele já tem um talento para aquela área, desenvoltura para aquela área, está gostando daquela... Porque quando você incentivar ele a fazer aquilo ali, ele vai amar mais a obra, ele vai amar mais estar no culto, ele vai amar mais estar envolvido, né? Porque às vezes a criança, ela gosta de uma bateria, o pai quer ela botar ela no violão. Ah, ela gosta do violão, mas o pai quer ensinar ela a pregar. Não, olha, identifique, porque nem todas as pessoas que pregam, elas cantam bem. Nem todas as pessoas que cantam bem pregam bem. E às vezes você conseguir identificar o talento do seu filho e você incentivar ele naquele talento, você vai conseguir ter um filho firme na presença ali de Deus. Muito bom. Bom, eu tenho as perguntas agora assim, mais objetivas a respeito e gostaria que a gente fizesse assim essa ponderação, né? Porque eu tenho algumas perguntas aqui que não chegou. Uma delas é o seguinte, assim, olha, como lidar com as dificuldades que o filho do pastor tem quando ele recebe influências pela rede social, quando ele é mal educado? Como lidar com isso? Como que a igreja deve se comportar quando o filho do pastor tem influências, pelo que eu estou entendendo aqui, influências negativas das redes sociais, e quando o filho do pastor é mal educado? Como lidar com isso? Isso aí é um desafio muito grande. Não é um desafio, algo fácil, né, de se lidar, né? Mas nós precisamos ter a visão que é um jovem, está se desenvolvendo, está aprendendo coisas novas, pode vir coisas positivas como coisas negativas para a vida dela, né? E sempre orientar essa criança ao caminho certo, à direção certa, né? Que ela precisa estar. Nós temos lá jovens lá na igreja que nasceram na igreja. O início de uma jovem lá, ela chamava os pais para fazer o culto dentro de casa e ela falava assim: eu sou a pastora. Vem cá, vai. Chamava o outro menino, uma criança, você vai ser o pastor, né? Quando chegou a crescer, passando com as dificuldades da vida, ela e aquilo que vinha apresentando para ela também, as coisas do mundo, acabou que ela perdeu um pouco daquilo. Os pais precisaram pegar ela, desenvolver novamente aquilo ali dela, para trazer ela mais para próximo, mais para perto, né? Trazer ela à realidade para que ela voltasse àquela essência novamente. Então esse trabalho é um trabalho difícil de se lidar, né? Com as descobertas dos jovens, né? Agora a igreja também precisa entender que ali é uma criança ou é um jovem que tem seus dilemas como todo jovem tem, né? Apesar de ser filho do pastor, tem a mesma vivência de um jovem outro qualquer. Chegou uma pergunta aqui, e essa é bem interessante porque ela não quer se identificar, mas ela diz assim, olha, sou filha, é uma mulher, filha de pastor, e todos querem que eu seja perfeito, e eu não posso ser quem eu sou. Estou entendendo que ela sofre uma pressão para ser perfeita, né? Perfeitinha, não pode errar, tal, tem que estar participando de tudo. Como lidar com esse excesso de cobranças que o filho do pastor participe de tudo na igreja? Então, eu vejo que esse pastor precisa chamar ela mais próximo, né? Mais próximo, trazer para ela, né, uma palavra que possa tirar esse peso da vida dela, e também o pastor pegar essa igreja e trazer a consciência dessa igreja que a filha dele é uma filha como todo mundo tivesse ali. É um ser humano, entendeu? Que vai passar por todas as dificuldades. Ela não é ele, tem que sempre entender isso. Ela não é ele, né? E trazer essa realidade, porque já tive experiências de pastores com filhos que acabaram enfrentando essas situações. O pastor reuniu toda a igreja, trouxe a realidade para essa igreja. Olha, presta atenção, isso aqui é minha filha, mas ela é minha filha, ela é ser humano como seu filho. Aí pegou alguns jovens que estavam lá, isso aqui é filho de tal, isso aqui é filho de tal, tá vendo isso aqui? Ó? São todos jovens, independente de quem sejam os pais. E trouxe a realidade para ele. Aquela cobrança acabou. Muito bom. Dificuldade na questão da vida social. O filho está reclamando aqui, dizendo assim, olha, depois que meus pais entraram para a igreja, nós não temos mais agenda, pois toda a nossa agenda gira em torno das atividades da igreja.
Ele está dizendo assim, e aí, pastor, como lidar com essa situação? É. Será que é aquela questão de gestão do tempo? Será? É isso aí, a gestão do tempo, de administração, né? Precisa ter o tempo da igreja, as atividades, o trabalho em si, e o tempo para a família conviver juntos, sair juntos. Eu tenho um pastor auxiliar meu lá na igreja, que eu sempre falo isso, sempre trabalhei muito bem isso com eles. Nós temos lá na igreja que os nossos cultos são sempre domingo, mas um domingo por mês, que é a ceia, nós temos o culto na parte da manhã e não temos o culto a parte da noite. E nós falamos para as pessoas, gente, não busque você, eu quero ir na igreja tal, eu quero ir na igreja. Não, gente, vai ficar com a tua família. Saia, vai para a praia, vai no shopping, vai fazer alguma coisa em casa. Aproveita esse tempo para você estar com sua família. E aí o pastor que é o meu auxiliar lá na igreja, ele todo esse domingo que tem ele disponível, ele faz alguma coisa com a família. Pô, legal. Então, vocês, deixa eu ver só, até para aprender também, vocês pegam um domingo do mês e faz o culto só na parte da manhã e libera. O restante do domingo fica livre. Pô, e eles assim aproveitam aquele domingo em família. Mas é intencional? Isso é intencional? Foi. E a igreja, graças a Deus, foi maravilhada com isso. Muito bom. Pastor, a falta de influência dos pais, esse é o tema aqui. Está dizendo o seguinte, um dos pastores, para solucionar essa questão, ele diz assim, olha, os pais precisam influenciar os filhos pelo exemplo e pela oração. Você concorda que essa questão de influência dos pais, para que os filhos sintam-se bem na igreja, precisa apenas de oração e um bom exemplo? Sim, eu concordo. Isso com isso, sim. O bom exemplo é fundamental, né? Como você estava dizendo aí, meu filho vestiu minha roupa. Por que ele vestiu a sua roupa? Ele viu em você um bom exemplo naquilo que você está fazendo, né? Você estava exercendo. Então ele vestiu sua roupa falando, agora eu sou meu pai, agora eu sou de advogado. Por que ele vê isso? Se você fosse uma má pessoa, talvez ele não faria aquilo. Não fosse um mau exemplo para ele, talvez ele não faria aquilo. Né? Mas ele olhou e viu o quê? Poxa, é um bom exemplo para minha vida. Então, eu vou vestir o quê? A camisa, vou estar ali, eu quero ser meu pai. Então, esse assim, o bom exemplo e estar envolvido em oração é fundamental. Muito bom. Bom, tem um trecho bíblico de Ezequiel, salvo o melhor juízo, Ezequiel 34:10, tem alguém trazendo o assunto aqui, está dizendo o seguinte aqui, ó. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas de sua mão, e os farei cessar de apacentar as ovelhas, e os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirei mais de pasto. Bom, quando o pastor é o mau exemplo, o que fazer, pastor Michel? Pensa, o pastor não é um bom exemplo. Às vezes é um glutão, às vezes é um mau administrador, né, das finanças. O pastor, às vezes, pode acontecer de não ser um bom exemplo de homem espiritual. O que fazer nessa situação? Pensa uma igreja que está com um pastor que ele não é o exemplo. Aí ele trouxe aqui o texto bíblico de Ezequiel, salvo o melhor juízo 34:10. Ele está dizendo assim, trouxe o versículo aqui falando assim do mau pastor, o pastor que não é exemplo. Como lidar com essa situação? Porque a igreja toda vai ser impactada por isso, né? Eu sou a favor do discipulado, né? Eu sou a favor do discipulado. E esse discipulado, eu sou a favor do discipulador do pastor também, né? Eu tenho o apóstolo da cobertura espiritual. Quando nós temos algumas dificuldades a respeito de algo, rapidamente a gente pede alguma orientação a ele a respeito daquilo para nos orientar aquilo que nós vamos fazer. Existem muitos pastores, muitos líderes que, infelizmente, eles são Deus no próprio ventre deles. Eles não dão satisfação para ninguém, não buscam orientação de ninguém, eles vivem a vida que querem e acabam com isso fazendo o quê? Errando, vão errar. Entendeu? Mas eles erram muitas das vezes sabendo que está errando e não quer orientação mais de ninguém. Isso acaba com o quê? Com que ou as pessoas vão criticar muito eles, ou essas pessoas vão acabar fazendo aquilo que eles estão fazendo também. Entendeu? Então você vai ver, vamos dizer, se existe um pastor, vamos dar o exemplo de glutão, você vai ver toda a igreja se tornando glutão também.
Um pastor que ele é infiel, o da igreja sendo infiel também. Ele vai sempre atrair esse tipo de pessoas. Caramba, isso é muito forte, pastor. Olha o que você acabou de dizer. Esse pastor que é o mau exemplo dos dois, ou ele vai fazer um monte de pessoas iguais a ele, Verdade. ou ele vai... Como foi que você disse? Não, então, ele vai acabar sendo uma pessoa que vai acabar com a igreja. A igreja vai acabar. Ou ele vai acabar influenciando outras pessoas a se tornarem igual a ele. Entendeu? É muito forte, isso é muito forte. Isso é muito forte, porque em nossos dias nós estamos vendo realmente situações assim muito delicadas, né? Eu não sei se o pastor está acompanhando casos de pastores envolvidos com assassinato, pastores se envolvendo com prática delituosa, com promiscuidade, né, com todo tipo de mazelas. Não é o caso do exemplo. No discipulado a gente consegue conhecer bem, né? Então, fico até observando, e é muito legal isso, a ideia de nós termos um café de pastores, onde os pastores passam a conviver ou ter um pouco de contato uns com os outros. Verdade. E ali criando amizades, aproximação, tendo condição, inclusive, de um ajudar o outro, né, em momentos oportunos, e vice-versa. Verdade. É fundamental esse ambiente saudável. Agora, normalmente aqueles pastores que vivem uma vida oculta ou uma vida obscura, eles fogem do convívio. É verdade. Eles fogem do relacionamento. Eles não querem ter convívio com os demais. Por quê? Para nutrir e ficar na sua torre intacto, não correr risco de ser descoberto, né? Confrontado. Né? Não serem confrontados. Verdade. Às vezes, maltrata a esposa. Né? O mau exemplo não é na igreja, que na igreja ele fala bem e tal, mas maltrata a esposa em casa. Às vezes, não trata bem os filhos, e é até objeto dos filhos manter-se longe do evangelho. Não é um bom, sei lá, administrador, pagador, e quando está longe do convívio, ele acaba se escondendo nessa máscara, né? Nessa capa, e é um problema. Então, eu acho que esse texto vem a calhar para a gente poder fomentar. Pastor, você precisa estar em convívio com outros. Verdade. Porque pastor discipula pastor, né? Pastor se relaciona com outros pastores. Às vezes o pastor não vai conseguir abrir o coração para uma ovelha, mas para um outro pastor ele vai vir, vai reconhecer a autoridade, vai conversar, abrir o coração, sei lá, confessar um pecado, ter uma experiência diferente, de repente até marcar um jantar, né? Minha família e jantar com a sua família, e a gente criar uma amizade, uma aproximação, criar um ambiente até para que nossos filhos tenham outras opções também, enfim. Às vezes o filho do pastor já não está querendo mais na igreja dele porque a coisa está tão fermentada, mas aí você tem um pastor amigo que você convive, vai poder conversar com o teu filho, já que você de repente perdeu a possibilidade de conversar, né? Interrompeu o canal de comunicação. Tem um monte de vantagens de você conviver com outros pastores, né? Você acha isso válido, pastor Michel? Com certeza, com certeza. Eu tenho um amigo meu que a gente tem um vínculo de amizade muito grande, né? E nós passamos eu passo para ele aquilo que eu enfrento e ele passa aquilo que ele enfrenta, e assim nós vamos trocando experiência, aconselhamento. Eu chamo a atenção dele a respeito de algo, ele me chama a atenção a respeito de algo, e nós damos ouvidos a isso, né? Não é somente, vou ouvir, mas não vou praticar. Não. Né? Nós precisamos estar voltados sempre em essa comunhão com outros pastores, mas entendendo que talvez aquele pastor ele vai olhar e vai ver alguma coisa errada em mim. Mas aí, qual é que vai ser a minha reação diante da fala dele? Né? Eu tô falando aqui, eu tô lembrando que a gente fizemos um encontro, né? Aí chegou do encontro, teve uma palestra que eu falei algo, mas que aquele algo não era exatamente aquilo que eu estava falando. Aí o pastor Marcos foi lá, falou, pô, pastor, depois quando coisar, tenta trocar isso aqui. Pô, eu já anotei, eu anotei lá, tá lá anotado lá na apostila daquela palestra, anotei, vou ter que mudar essa fala aqui, nisso. Isso é humildade.
algumas pessoas que não querem abandonar os seus erros naquilo que ele está fazendo, eles fogem realmente de outras pessoas, do convívio, eles não querem comunhão, querem viver sozinhos. Pastores que vivem sozinhos, eles sempre têm alguma coisa a esconder. Né? Verdade, então, assim, a comunhão, ela vai revelar. Entendeu? A comunhão, ela vai acabar revelando a pessoa que você é. Talvez algum pastor na comunhão vai falar, poxa, pastor Michel, não estou achando isso aqui muito correto, não. Será que não é melhor você mudar isso aqui? Poxa, legal, a gente vai pegar aquilo ali e vai mudar. Né? Esse é algo fundamental. Legal. E uma coisa que eu gosto, depois que eu conheci o pastor Michel, eu gostei demais de umas características suas e da pastora Silene, que vocês trabalham. O pastor Michel tem na essência, assim, esse chamado pastoral. Tem paciência de ouvir, de conversar, né, de chamar as pessoas para si, de tratar, de cuidar. Eu vejo lá suas ovelhas, né? Tive o prazer de conhecer boa parte deles, já estive lá Quero participar do culto também, mas né, vamos ver se eu consigo ir lá no aniversário. Você teve no nosso aniversário, eu vou lá no seu também. Isso é muito legal. Pastor Michel, estamos numa reta aqui. Eu queria que você falasse os dias de culto, endereço, como acha no Instagram, Facebook. A gente dá aí esse canal para as pessoas que estão nos acompanhando. Também de conhecer o Ministério Apostólico Deus é Fiel. Amém, amém. Então, sou pastor lá do Ministério Apostólico Deus é Fiel, juntamente com minha esposa, pastora Silene Matoso. E ele não é de bobeira, não. Ela tem os olhos verdes. Deixa escapar, não. Não deixa não, deixa não. Nós estamos localizados ali na Rua 19, ali na Vila Santa Cruz. São duas ruas atrás da Clínica SEMI. Né? Nossos cultos lá às quartas e domingos, né? Às 19 horas. Né? Estamos ali sempre a somar lá com o reino. Muito bom. Quais são os dias e horários de reunião? Então, quartas e domingo às 19 horas. Sempre às 19, né? Isso. Beleza. Pastor Michel, telefone de contato? Então, o telefone de contato é 21 980 07 0022. Instagram, Ministério Apostólico Deus é Fiel. Face também, Ministério Apostólico Deus é Fiel. Muito bom. Quero agradecer ao pastor Michel pela sua presença. Foi um bate-papo muito agradável, muito produtivo. Tenho certeza, se você puder recomendar para pelo menos 5 pessoas, faça isso. Mande esse podcast para 5 pessoas, vai abençoar muitíssimo. Muito obrigado, pastor Michel. Eu vou orar junto com os irmãos e encerrar aqui com um texto que diz assim, Apocalipse 21:4. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Vamos orar agradecendo a Deus? Pai, te dou graças por esse tempo, tudo que vivemos aqui, pelos pastores os quais o Senhor levantou no Brasil, Senhor, e estão aí trabalhando, amando as vidas, cuidando. Senhor, são os pastores que o Senhor levantou para apacentar neste tempo do fim. Quero pedir que o Senhor dê graça aos teus servos, Senhor, para que eles vençam seus desafios, que eles sintam, Senhor, a pressão da família pastoral, mas que também tenham o subterfúgio, Senhor, como cuidar da esposa, dos filhos, que seja uma família que louve, que honre o teu nome, independente das acusações, das guerras. Quantos pastores, Senhor, têm abandonado o ministério por causa dessas lutas, essas dificuldades, Senhor. Dê força aos teus filhos, dê ânimo. Liberamos uma palavra sobre nossa nação, que os pastores que o Senhor tem levantado apacentarão o rebanho do Senhor. Então nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém e amém mesmo. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Michel. A todos, beijo grande e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, gente.